A vítima é uma jovem, ela morreu com um tiro no pescoço após uma arma disparar dentro da loja onde ela trabalha. É identificada como Jennifer Cartney da Silva, de 22 anos. Ela morreu com um tiro no pescoço, sexta-feira à noite. Ela estava fazendo fotos para as suas redes sociais, utilizando uma arma de uma loja de celulares lá na Gil Martins. O dono da loja comprou a arma para se defender dos constantes assaltos. E essa funcionária estava tirando foto, tudo, com a arma e, por acidente, a arma disparou e atingiu o pescoço da adolescente. Ela foi para o HUT, onde está em tratamento. É mais um caso de violência, dessa vez ligado, em tese, aspas, a quem quer se defender de assaltos. Então, o proprietário da loja comprou a arma. E aí a arma lá, a garota, a funcionária pegou para tirar foto, sei lá, e acabou disparando por acidente. Esse é um caso de muitos que infelizmente ocorrem. Aí no caso foi numa loja, mas acontece também em residências, com jovens, com crianças, tiros acidentais em função da existência de uma arma, que é um objeto sempre que magnetiza, que chama, você vê uma arma, você quer tirar uma foto, você quer pegar, é curiosidade e acaba acontecendo fatos lamentáveis como esse. Nós estamos trazendo aqui no estúdio dois homens ligados à segurança pública, que trabalham no setor. É o doutor Nazareno Tec, que é advogado criminalista. Boa tarde, doutor Nazareno. Boa tarde a todos. E o especialista em segurança, o professor Arnaldo Eugênio. Boa tarde, professor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Bem, eu quero abordar dois aspectos. Primeiro funciona o empresário que tem uma farmácia, assalta toda semana. Ele comprar uma arma lá para o comércio dele, funciona? Esse é um ponto. E o outro ponto quem pode ter armas? Existe diferença entre ter o porte de armas e andar armado ou usar a arma? São esses pontos que eu quero discutir aqui com os nossos dois convidados. Eu quero começar com o professor Arnaldo. O seguinte: ter uma arma no comércio ou na residência ajuda ou atrapalha? Bom, a arma, quando ela surge nas relações interpessoais, ela gerou grandes transformações. Ela trouxe a proximidade da morte, porque a banalização da arma de fogo faz com que as pessoas, para além do poder letal que ela tem, o poder simbólico, o direito de eu escolher ou a possibilidade de eu dizer quem vai viver ou não. Eu sou quase um deus. Quando está armado. De posse da arma, porque ela tem um valor simbólico. Esse poder, além do poder letal, ela tem um poder simbólico. Então, o poder de destruir o outro, de dizer que eu posso ou não garantir a vida ou matar. Então, e há esses equívocos que está sendo cometido hoje, as pessoas não estão percebendo. Muita gente diz o seguinte, doutor: desarmar a sociedade, só os bandidos andam armados. Não é bem isso. Há muitas falácias que a gente precisa corrigir por falta de informações. Por exemplo, dizer que o Brasil, a maioria das armas que tem no Brasil, são apreendidas no Brasil, são estrangeiras. Não. 70% das armas apreendidas no Brasil são de fabricação brasileira. Uma outra falácia, que a possibilidade, que eu tendo uma arma, eu tenho a possibilidade de me defender de um possível assalto, de alguém entrar na minha casa. Bom, vou fazer uma metáfora. Se é verdade isso, porque um dos fatores que faz com que o criminoso ele tenha o êxito no crime é o fator surpresa. Esse é o principal elemento que ele tem. Se fosse verdade que eu tendo uma arma em casa, eu poderia evitar um assalto, eu teria a possibilidade de contrapor ao assaltante, vou fazer uma metáfora aqui com o futebol. Se o Brasil soubesse a estratégia que a Alemanha tinha naquele dia, não teria pego de 7-1. Não teria nem entrado em campo. Só uma metáfora que eu estou usando, no sentido de dizer o seguinte: quando um assaltante, ele planeja aquilo ali, ele faz as estratégias, ele tem um tempo para fazer aquela operação, ele não me avisa que vai fazer aquilo ali. E por mais que eu saiba atirar, isso é pouco importante no planejamento da ação do criminoso. Ele não está preocupado se você sabe atirar ou se você tem uma arma. Para ele pouco importa, ele vai fazer o cálculo
da ação que ele tem que fazer. Então, por exemplo, se você pegar no Rio Grande do Sul, em 2014, 20 latrocínios, se pegaram 20 latrocínios, dos 26 eram agentes de segurança pública. Então, a teoria de quem usa a arma de que pode se defender vai por água abaixo, porque um especialista não conseguiu se defender por causa desse elemento principal, que é o fator surpresa. Ele não me diz que vai fazer. Então, a possibilidade de eu me defender, a reação, o tempo que eu levo para reagir é o tempo que ele leva, aliás, metade então, pelo para que eu me entendi, eliminar. o senhor está dizendo, nem ajuda nem atrapalha, é indiferente. Não, ela tende mais a atrapalhar, porque... Nesses casos aí? Porque os dados mostram que a maioria do número de mortes não são em via pública, porque a gente pensa que são as falácias que a gente tem assim, olha, acontece mais em via pública e contra bandidos. Não. As mortes que tem com arma de fogo hoje no Brasil, a maioria delas são contra civis. E, pasme, dentro de casa. A maioria das pessoas que são vitimadas por pessoas que elas conheciam. Então, a arma de fogo, ela tem esse potencial. Tá. Esse potencial bélico, esse potencial simbólico de empoderar as pessoas no sentido de que ela possa eliminar o outro. Eu sei que o doutor Nazareno tem opinião sobre esse assunto, mas eu quero começar, doutor, falando da lei. Houve aí a lei do desarmamento, uma parte passou, outra não passou, mas a gente não consegue entender direito o que é que está em vigor, o que é que vale como lei hoje. Posse de arma é diferente de porte de arma, é diferente de autorização para usar a arma. Nos explique, doutor Nazareno. É bem diferente. São comportamentos que o Estado regulamentou por intermédio de uma lei própria que ficou conhecida como Estatuto do Desarmamento. É uma lei de 2003, 10 mil e pouco, 2003. O comportamento proibido vai desde a posse irregular da arma, isto é, você ter a posse da arma em seu estabelecimento comercial, em sua residência, de forma não regulamentar, isto é, contra as normas. Você teria que ter uma licença da autoridade competente, no caso é a Polícia Federal. Para ser dono daquela arma. Para ser dono daquela arma e ter aquela arma em sua casa ou no seu ambiente de trabalho, primeiro. Tem multa para isso? Tem pena privativa Qual de liberdade. Vai a posse de arma vai de 1 a 2 anos. Isso aí é a posse ilegal. Posse ilegal, é aquela posse que não está regular, que não está de acordo com a previsão legal. E o porte? O porte é uma outra incidência, é um outro comportamento, também que é proibido pelo Estado, que é você sair com ela portando. É mais no seu grave, carro, é numa grave viagem. E vai de 1 a 5 anos. Você não pode portar a arma, mesmo que essa arma seja de porte permitido, porque tem algumas armas que agrava mais ainda o porte ou a posse de armas não proibidas. Por exemplo, arma de calibre grosso, como .40, como 9mm, essas não são permitidas. Então, mesmo as armas permitidas, como até 380, né, a munição até 380, 38, ela... Agora, existe o caso onde o cara é dono da arma, ele tem a posse legal, mas o porte é ilegal? E o porte é ilegal. Significa o seguinte, ele tem a posse legalizada, isto é, no seu estabelecimento de comércio ou então na sua residência ele pode ter. Se ele quiser andar com essa arma, ele teria que ter uma outra autorização. Por isso, mesmo estando legalizada essa arma, ele não poderia portar a arma sob pena de cometer um crime. E o uso, atirar com a arma? Bem, o uso está implícito no porte de arma, porque se você, por exemplo, se você disparar em via pública, você é uma incidência. Você efetuar disparo em via pública, então também é uma incidência. O importante é que nós devemos saber que, desde o ano de 2003, é proibido aquilo que era anteriormente permitido, isto é, a posse de arma. Todo mundo poderia ter sua arma em casa. Proibido, se não tiver regulamento, não tiver regularizado. E o porte de arma, esse ainda é um comportamento mais gravoso e quanto a reprimenda é bem maior. E por que com toda essa lei em vigor já desde 2003 não diminui o número de armas circulando? Porque o Estado não se faz presente quando ele deveria fazer. A segurança pública é um dos serviços essenciais para a manutenção do Estado.
E qual é a segurança que nós temos? Passa em qualquer local, dia de domingo, de tarde, vê se tu encontra um policial. Não encontra. Dificilmente, a não ser quando esteja fazendo uma barreira em determinado local. Então, não existe segurança. O que é que aconteceu? Como disse o professor, emblemático essa palavra que ele usou. Essa palavra eu uso agora para mostrar que, na medida em que o cidadão de bem foi desarmado, o bandido se sentiu muito mais atraído a fazer o assalto, porque ele sabe que dificilmente ele vai encontrar uma resistência na casa. Ele entra na minha casa, entra na sua, sabendo que não vai ter nenhuma resistência, porque nós, de início, nós não podemos ter arma. Mas, de vez em quando você diz que a arma pode atrapalhar ou ajudar, já, inclusive, foi veiculado pelo Canal 5, no teu programa, mostrando assalto que foi feito numa casa, quando o cara entrou num carro, aí chegou lá, era um policial militar, o cara largou bala nele, correu, aquele negócio, levou um tiro e o cara se salvou. Então, a arma depende do uso que você der a ela. Se você der um uso mau à arma, ela é ruim. Mas se você der um uso de bem, para proteger, fazer o serviço que o Estado não está fazendo, que é te proteger, que é salvaguardar a tua integridade física ou a tua vida, aí não, você faz bem. Porque muitas vezes até um cachorro, você chega na sua casa, vai entrando, tem um cachorro na porta e ele vem para cima de você. Você está desarmado, o que é que você vai fazer? E aí vai, por aí vai. Então eu imagino o seguinte, que nada é totalmente bom, nem nada é tudo totalmente bom, nem ruim. Depende do uso que você der. Depende do uso que der. Depende do uso que você der. O professor Arnaldo quer apartear aí. Verdade. Primeiro, assim, eu concordo em parte com o doutor Nazareno, e outro eu queria até colocar assim, para a população. Não é um contrassenso imaginar reduzir violência com um objeto que o seu único uso é letalizar alguém? Pois se fosse desse jeito, então para que o soldado de polícia andava armado? Pois me diga, tem uma coisa aqui, professor. Não, mas aí ele tem a prerrogativa que ele usar essa arma para a defesa. Tá bom, pois agora e por que o juiz de direito tem porte de arma institucional, um promotor de justiça tem porte de arma institucional? Por que ele tem? A vida dele é mais importante do que a minha, do que a sua, do que a do Amadeu? Não. E por que o Estado permite que ele tenha? Mas deixa eu colocar, por exemplo, se a gente for fazer isso, se os juízes aí, aliás, juízes já mataram também com arma de fogo. E daí, mas mataram advogado. Quantos advogados não mataram por aí? Isso, mas vamos lá. Quantos repórteres não foram mortos por aí? Isso, mas vamos para os dados para a gente ver se aumentar o número de armas em circulação, isso vai facilitar o combate à violência ou vai Nunca aumentar diminuiu ainda o número de armas com esse. Isso foi um grande embuste que fizeram. Qual era o objetivo da criação dessa arma, professor? Era exatamente diminuir a criminalidade e incidência de morte com a arma de fogo. Não foi conseguido. Nunca foi conseguido. Exato, mas pelo contrário, foi uma grande incidência de morte com a arma de fogo, foi exatamente o incremento para os bandidos depois da lei do desarmamento piorou. Diga, professor. Eu me sinto inseguro numa sociedade em que o bandido pode andar armado e nós não podemos andar armado. E o Estado, o braço armado do Estado, não se faz presente na hora que eu preciso. Por outro lado, eu me sinto inseguro onde boto arma na mão de bandido e na mão de civis. Por quê? De 94 até 2003, no Brasil, foram assassinados com arma de fogo 500 mil de pessoas. 500 mil pessoas. 500 mil pessoas foram assassinadas entre 94 e 2003. 79 e 2003. Se eu colocar, por exemplo, qual é o grande entrave que nós temos hoje? Hoje existe em torno de 17 milhões de armas de fogo no Brasil. Dessas, 90% não estão na mão de bandidos, estão na mão de civis. 50% são ilegais. Isso mostra que o Estado brasileiro, até hoje, não conseguiu mostrar-se competente para fiscalizar armas. Falhou. Então, assim, o direito, eu concordo com o doutor Nazareno, o direito das pessoas se defenderem é um direito fundamental. Agora, esse direito fundamental, a partir de eu usurpar desse direito para incrementar uma guerra civil, eu não sou a favor. Mas não há questão, eu não sou a favor de guerra civil, professor. Eu não sou a favor do desarmamento. Falando de individual, de uma segurança individual, já que o Estado não provê. Deixa eu botar o povo aqui para falar. Diga, Eli Lopes.
Olha, o telespectador dizendo aqui, quem está armado tem pelo menos supostamente uma chance contra o bandido. Exatamente. Errado. Outro Chance que o diz- Estado não lhe dá. Outro diz que o Errado bandido por causa não... dessa palavrinha supostamente, que ele não entende bem o que ele quer dizer. Supostamente quer dizer assim, eu posso imaginar, a minha imaginação contra um ato planejado é improvável que eu chegue até ela. Ou seja, o bandido planejar a ação contra mim. Quando eu for entrar no carro, ele não vai me avisar, ei, quando tu abrir a porta eu vou te assaltar. E aí onde está essa possibilidade que ele disse que não